Olá, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos iniciar esse nosso estudo da palavra invocando a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar hoje uma música que nós aprendemos na semana passada, ao orarmos Senhor. Nós vamos cantar junto com o grupo Vencedores por Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 18, é o nosso versículo base de hoje. Ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada, nós tivemos a primeira parte sobre o texto de Efésios 6, versículos 10 até esse versículo 18. E lembro aqui que eu falei na semana passada que é muito importante seguir as orientações que Deus nos dá e deixa na sua palavra na Bíblia Sagrada. E a gente ouve por aí alguns líderes de que a eficácia e o poder de uma oração está se fizermos no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Afinal de contas, eles dizem, Jesus orava no monte. Eu lembro que Jesus orou no alto da cruz também, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por acaso, alguma vez Jesus diz: olha, vocês só devem orar no monte? Não. Vocês acham que tem alguma passagem na Bíblia que diz que devemos orar no monte? Também não, em lugar nenhum. O que Jesus aconselha, ele não ordena, ele aconselha, ele dá como sugestão. É tu entrar no teu quarto, fechar a porta, ir lá em secreto, com calma, com tranquilidade, sem alarde, sem bagunça nenhuma, focado e concentrado, lá no teu quarto, você vai falar com Deus. Você e Deus. Nesse versículo 18, o apóstolo Paulo chama então a atenção para que o cristão ore em todo o tempo e também vigie com toda a perseverança. Destaco aqui 3 motivos nesta admoestação de Paulo, para que se possa orar em todo o tempo e vigiar na oração. O primeiro motivo é a importância da oração. Ela é tão importante que foi colocada fora da armadura de Deus, que Deus nos dá, e que o apóstolo Paulo descreve tão claramente nos versículos anteriores. A oração, na verdade, é a maneira pela qual vestimos a armadura de Deus. A verdade como cinturão, a couraça da justiça, o calçado do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Como nos revestimos disso tudo? A resposta é: orando em todo o tempo. Esta é a grande importância da oração. O segundo motivo dentro desse texto, para que nós possamos orar em todo o tempo e vigiar, é a nossa natureza carnal, nossa natureza pecaminosa. Ela é sempre sonolenta, preguiçosa, indisposta para com as coisas de Deus. Se você por acaso disser assim: eu vou orar quando sentir vontade, sabe quando você vai orar? Nunca. Ou vai dizer assim: eu vou orar quando sentir um impulso no coração. Sabe quando você vai orar? Nunca. Nunca. A nossa natureza carnal, ela é inimiga de Deus. Ela é preguiçosa, ela é indolente e não quer saber nada de Deus. Paulo diz em Efésios 2, 1 até 3: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês prestaram bem atenção no que Paulo está descrevendo e colocando isso para nós também, o que nós fomos. Assim éramos antes de Deus nos chamar, antes de Deus nos lavar com o batismo, nos declarar justos pela fé, antes de perdoar os nossos pecados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Só que esta natureza pecaminosa, esse velho homem, continua dentro de nós. Em Efésios 4, 17 a 24, o apóstolo Paulo apresenta o ser humano sem Deus em suas vidas. Ele diz que essas pessoas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Têm os seus entendimentos obscurecidos, isso é, na escuridão. São completamente ignorantes e teimosos, perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente à impureza. Paulo continua dizendo aos Efésios, lembrando como eles eram antigamente. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E o que quer isso dizer? Que existe uma grande luta entre o cristão e sua natureza pecaminosa. E que isso ainda está dentro de nós. Por isso ele diz: deixem de lado, abandonem a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Então está bem claro que mesmo nós sendo batizados, sendo justificados por Deus pela fé, perdoados de todos os pecados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, a velha natureza continua dentro de nós. A única diferença diante de um cristão e de um não cristão é que nós cristãos conseguimos, de certa forma, abafar, amortecer, controlar a velha natureza com a ajuda de Deus Espírito Santo. Às vezes nós escorregamos e temos uma recaída, mas aí vem o arrependimento, vem o pedir perdão e receber esse perdão de Deus. Portanto, eu quero deixar bem claro que orar não é natural, não é voluntário, não é espontâneo e que vem naturalmente. É por isso que nós precisamos vigiar, porque a nossa velha natureza é contra a oração,
é inimiga de Deus. O terceiro motivo são os ataques do maligno. O apóstolo Paulo mostra nesse texto de Efésios que os nossos inimigos não são as pessoas, mas sim as forças espirituais do mal, contra esses dominadores deste mundo tenebroso. Eles são contra os cristãos, eles são contra Deus e contra as igrejas. Gostam de armar ciladas, armadilhas e de jogar o mundo pecaminoso dentro da igreja. E são contra essas forças malignas, que nós temos que lutar. E sabemos que não é fácil, não. Por isso é necessário vigiar na oração. Porque o maligno quer evitar a todo custo que o cristão ore. E como é que ele faz isso? Ele tem muitos recursos. Ele tem muitas ciladas, muitas armadilhas, muitos jeitos. Por exemplo, ele gosta de colocar dúvidas em nosso coração. E ele também nos acusa de hipócritas, dizendo: você ora? Ah, que isso? Acho que Deus vai escutar a sua oração? Deixa de ser hipócrita. Você passou o dia inteiro fazendo e acontecendo, fazendo coisas erradas e agora vai orar? Deixa de ser falso. Quando foi a última vez que Deus ouviu a tua oração e Ele deu o que pediste? É assim que Ele age. São pensamentos e tentações que poluem nossa mente e o nosso coração. Mas nós podemos, com a força e poder do Espírito Santo, nos reerguer e vencer essas tentações. Precisamos nos apoiar no poder e nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Paulo, precisamos, como ele mesmo diz, vigiar, para podermos orar em todo o tempo. Deus tem prazer na nossa presença e na nossa comunhão. Deus tem prazer em ouvir e atender às nossas súplicas. Prazer em nos ouvir e abençoar. Por isso ele deixou tudo isso escrito e registrado em seu livro sagrado. Afinal de contas, nós somos seus filhos, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E da nossa parte, nós precisamos mudar. Sermos melhores, mais fiéis à sua palavra e à oração. Pedir que Deus nos ajude a orar por nós e também orar, como diz Paulo, com súplica por todos os santos, por todos os irmãos na fé, por todos aqueles que também pertencem à família de Deus. Orar em todo o tempo, vigiar, que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor amado Deus e Pai, nas tuas mãos estão os meus dias e todos os planos da minha vida. Perdoa-me quando não consigo falar contigo em oração. Perdoa-me quando minha atenção e foco flutuam em outros lugares, longe da oração que estou fazendo. Me ajude a vigiar contra as tentações do maligno, que não quer que eu fale contigo, Senhor. Me livra do mal, Senhor. Peço que olhes também com amor aos enfermos, aos necessitados, e abençoe todos os irmãos e irmãs que estão orando comigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Lembro que nesse domingo nós temos aquele encontro maravilhoso com Jesus na sua casa às 9 horas. Tchau, até a próxima.